nós vamos conversar com vocês sobre a lua nova de janeiro, a primeira lua nova do ano, 13 de janeiro, que vai acontecer no grau 23 de Capricórnio. Vale a pena a gente destrinchar esse desenho da lua nova, porque ele apresenta várias configurações tensas, um monte de bolinhos planetários nesse mapa da lua nova, criando um design, né, um padrão planetário bastante desafiador. A vigência da lua nova, dos efeitos da lua nova, dura até a próxima lua nova, que ocorrerá no dia 11 de fevereiro. Então vamos a ela. Primeiro, essa lua nova ocorre no grau 23 de Capricórnio, encostado em Plutão, o último remanescente da concentração dos planetas no signo de Capricórnio, que ocorreu no ano 2020. Saíram todos, mas ficou Plutão. E agarrou essa lua nova, no grau dessa lua nova, agora de janeiro. Basicamente, essa configuração de uma lua nova junto com Plutão, ela tem dois aspectos, vamos dizer, dois efeitos prováveis. Um muito positivo, que tem a ver com essa potência de Plutão, essa ferramenta plutoniana de renascer, de se refazer, de emergir das sombras, né? do fundo do poço, né? É uma energia de regeneração, de cura. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que existe uma sinalização do céu que a gente poderia estar numa fase de um início de uma retomada de forças, tanto no sentido da saúde, quanto no sentido da economia, no sentido das atividades, da vida de cada um de nós. Mas tem um outro lado de Plutão que é o seguinte: as coisas não podem ficar iguais, elas não podem ficar como estão. Se é para eu renascer, né, eu sair da morte, da sombra, do escuro, do labirinto, do fundo do poço, eu emerjo transformado. Se isso não acontece, o igual piora, ou seja, agrava, piora naquilo que não mudou, que não transformou, que não fez de outro modo. Então a gente pode assistir algumas situações de agravamentos naquilo que não foi visto, revisto e transformado, ok? Isso é um ponto. Como também essa alunação ela acontece numa fase onde estão acontecendo muitas trocas de poder, né? Nós temos a posse do novo presidente dos Estados Unidos proximamente, nós temos os prefeitos que assumiram, né, seus postos nesse início de janeiro, com os desafios extraordinários em muitas cidades, em muitos municípios, né? Temos a eleição para presidente das casas, para o novo presidente das casas legislativas no Brasil, Câmara e Senado. Então, todo esse ambiente de troca de poderes, vamos dizer, essa combinação Sol-Plutão, ela descreve não só o desafio que esses novos eleitos, né, seja para o presidente dos Estados Unidos, para os prefeitos no Brasil, seja para a presidência da Câmara e do Senado, encontrarão pela frente e que teriam que ter essa postura Sol-Plutão, para regenerar. Eu tenho que transformar certas posições, certas políticas, certos efeitos, certas consequências que eles vão encontrar nos seus governos, ok? Então, essa postura restauradora é bastante importante que sejam assumidos por essas figuras que assumirem esses cargos nessas próximas semanas, nesse mês, nessas próximas semanas.
sob essa lua nova. Temos um bolinho de planetas, uma concentraçãozinha de planetas, que é o Mercúrio, Júpiter e Saturno. Nos graus iniciais de Aquário. Nós temos divulgado bastante, explicado bastante, os astrólogos têm falado muito dessa conjunção Júpiter-Saturno, que já ocorreu em dezembro desse ano, que aconteceu em dezembro de 2020, e que essa lua nova aqui com a posição de Mercúrio cristaliza, congela durante todo esse mês de janeiro até 11 de fevereiro. O que quer dizer isso? Júpiter-Saturno promete essa nova ordem, né? Uma instalação de novos conceitos, de uma abertura para outras possibilidades. A gente já descreveu bastante esse assunto, mas o fato de Mercúrio estar presente junto com esses dois planetas quer dizer o seguinte: nós vamos ouvir falar muito sobre isso. Haverá muitas divulgações, muitos artigos, muitas notícias, muitos comentários, muitos textos, muitos debates, entrevistas que estarão nomeando, divulgando o que essa combinação Júpiter-Saturno em Aquário quer dizer. Basicamente, quer dizer muitas coisas, mas basicamente, se eu fosse resumir em poucas palavras, quer dizer um novo humanismo, quer dizer uma sociedade estruturada, um coletivo estruturado em cima de ideias de inclusão, heterogeneidade, diversidade, democracia, aceitação das diferenças, multiplicidade de participação. A gente vai ouvir falar muito disso nessa lua nova, porque Mercúrio vai estar divulgando esse assunto. É importante que, para que as ideias sejam bem difundidas, ideias de qualquer natureza, ideias pessoais, comerciais, políticas, econômicas, culturais, etc., Mercúrio e Júpiter com Saturno, que essas ideias, para terem reprodução, expansão, elas sejam muito bem fundamentadas, muito bem demonstradas, e não só chutadas, né? Isso é o que pede a participação de Saturno. Temos ainda a quadratura Netuno com os nodos, também congelado no mapa dessa alunação. Isso já vem desde dezembro do ano passado, novembro, dezembro de 2020, já estava essa configuração e está desenhado, preso nesse desenho do mapa da lua nova, que quer dizer que, primeiro, a gente ainda tem uma importante disseminação ainda do contágio, o quadro de pandemia ou da segunda onda ainda tem margem para se expandir, para se alargar, para se espalhar por conta dessa quadratura Netuno-Nodo. E também que é uma energia mesmo de contaminação e contágio por si próprio, muito mais em meio a um quadro de pandemia. Mas também toda essa questão da vacina, no sentido de um quadro um pouco ainda confuso, ainda do ponto de vista de logística, do ponto de vista de confirmação da eficácia de algumas vacinas que ainda estejam na sua terceira fase, ainda não completaram todo o ciclo de exames, testes para comprovar sua validade. Ainda temos ainda esse ambiente um pouco difuso, confuso, ainda sem saber como é que vai se aplicar ou se vacinar um número tão grande de pessoas, etc. E ainda algumas pessoas que duvidam, têm receio ou criam fantasmas e fantasias também em relação à eficácia da vacina. Tudo isso faz parte desse quadro Netuno-Nodos, que ainda é como se ainda faltasse um pouco de rumo, norte, direção eficaz na condução dos problemas mais importantes, das questões fundamentais que todos nós estamos vivendo. Isso está no céu, isso é coletivo, não se trata de Brasil, Rio de Janeiro, prefeito, presidente, nada disso. Isso está no céu do mundo. Então,
do ponto de vista do mundo, ainda não se encontrou, vamos dizer assim, a clareza, a direção, a objetividade, a eficácia para conduzir esse tema tão complexo que nos atingiu todos no ano de 2020. Ok? Nós estamos ainda andando um pouco no escuro. E temos, finalmente, uma conjunção, outro bolinho aqui, Marte-Urano, Marte conjunto a Urano, fazendo uma quadratura, fazendo uma provocação para esse Saturno aqui em Aquário. Esse é um ciclo que nós vamos vivenciar, vai estar presente todo o ano de 2021, a quadratura Saturno-Urano. O fato de Marte estar participando desse bloco, vamos dizer, no mês de janeiro, nessa lunação de janeiro, é que é responsável pelo ambiente crítico, pelas tensões do mês de janeiro. É o Marte aí que está, vamos dizer, botando fogo, né? Acendendo fósforo dessa quadratura, que, como eu falei, vai estar permeando todo o ano de 2021. Entre muitos dos efeitos dessa quadratura, eu, inclusive, recomendo para quem quiser ter uma visão um pouco mais completa do ano de 2021, inclusive desse ciclo, vocês podem se informar melhor sobre isso no vídeo que eu disponibilizei para vocês sobre as previsões de 2021. Nesse vídeo eu descrevo com muito detalhamento como é que vai ser esse comportamento da quadratura Saturno-Urano, entre outros eventos planetários importantes do ano de 2021. Mas, basicamente, no caso de janeiro, é Marte que está, vamos dizer, fomentando, né? Atiçando, criando faísca, acendendo a faísca desse ciclo, que é basicamente o seguinte. Primeiro, resumindo 3 efeitos básicos. Aqui existe uma tensão, uma briga de foice entre forças conservadoras, forças tradicionais, forças que querem manter certas situações como estão delineadas, e forças inovadoras, forças de avanço, forças de mudança, né? E Saturno e Urano, eles são mitologicamente inimigos, né? Inimigos assim mortais, inimigos ancestrais, como se uma coisa eliminasse a outra, anulasse a outra, como se não pudesse conciliar, se conviver entre estruturas estáveis, estruturas que funcionem, estado de coisas que funcionem, valores que funcionem, e ainda assim se promover mudanças, inovações, novidades, alternativas, alternâncias, sem precisar destruir o que está construído. E, na realidade, essa combinação Saturno-Urano é medo do novo, medo da inovação. Então, isso a gente vai assistir ao longo do ano, mas, como eu falei, há uma provocação aqui, Marte, Saturno, Urano, com a presença de Marte. Outra indicação são situações que, quando avançam, quando andam aos saltos. E quando uma situação de avança e recua. Quando avança aos saltos. Quando recua, estanca, resiste, cria estagnação, né? Então tem esse andar para frente e andar para trás, a coisa não vai direto, não avança direto. Mas, finalmente, que eu acho que é o mais importante que vai acontecer, principalmente nesse mês de janeiro, durante a vigência dessa lunação, são eventos mundiais, né, que acontecem e afetam o mundo todo, inclusive para o Brasil, eventos também nossos, nacionais, internos, que chocam, que criam, que desmontam a ordem. Saturno tem a ver com ordem, tem a ver com estabilidade, tem a ver com as situações definidas, tá funcionando, está definido, está estabilizado, está orquestrado, está gerenciado. Então vão pipocar eventos aqui e ali, tensos, provocadores, que criam essa sensação de instabilidade,
de desordem, de apreensão, que precisa depois ser gerido, administrado, organizado, negociado para se restabelecer uma certa ordem. A ordem o tempo todo ameaçada. Isso é uma coisa que acontece com essa combinação. Gente, eu fico por aqui. Essa é a pincelada que eu queria dar para vocês sobre esse mapa da Lua Nova, que não está para amador. Por isso que eu fiz questão de trazer um pouco de informação de profissional. Ok, gente? Até breve.